Então, gente, chegando aqui para mais uma conversa, para mais uma troca de experiências, uma troca de percepções a respeito da vida, sob essa perspectiva sistêmica, né? Eu e João, Eva Torres, junto com o João aqui, João Januário, e a gente começa sempre com a dúvida de aonde a gente vai chegar. E é assim que a gente começa hoje também, com uma proposição, claro, mas deixando toda a nossa constituição humana, assim, todo o nosso corpo, a nossa mente, todas as esferas que nos constituem livres para que a gente vá para algum lugar E que seja útil. e que seja útil, se não for útil para alguém além de nós, mas que ao menos seja útil para a gente mesmo, Uhum, né? uhum. E aí é nesse sentido que também, com essa intenção que a gente chega hoje aqui para essa conversa. Vamos? Vamos. Vamos? Você propõe, então, aí algo para que a gente dê pelo menos a largada? Sim, sim. Pois então, a gente tava, como sempre a gente faz, a gente chega aqui, conversa um pouquinho, né? A nossa Uhum, primeira frase sempre é não temos um tema. uhum, Qual será o tema? isso. A Aí gente às vezes se cumprimenta dizendo, não temos temos um tema. tema. E tu trouxe? Sim. E, e aí eu pensei, sugeri para Eva, né, a gente conversar um pouco sobre a ordem, mas também olhar como é que nós podemos traduzir a ordem, por exemplo, no movimento dos pais com seus filhos. Né? Como Uhum, é que isso pode ser uma nova informação, mais uma uhum, informação que possa guiar aqueles que têm interesse em uhum, incluir isso na sua vivência familiar, né? uhum. E qual a tua intenção, João, nisso? Por que que esse seria um tema bom para nós hoje, Uhum. por exemplo? Então, uma das coisas que eu penso é assim, né? Quando a gente trabalha com a constelação familiar, no momento de um atendimento de um cliente em que a ordem se mostra presente de alguma forma, seja quando este cliente interfere de alguma forma na ordem na hierarquia da sua família, ou quando mesmo as coisas estão tudo em paz, mas esse significado é bom de vir, a gente percebe que a constelação trabalha, claro, a ordem de um nível terapêutico. Como é que Uhum, essa informação chega para a pessoa que veio buscar um movimento para o seu tempo? Ao mesmo tempo, eu sinto que o conhecimento sistêmico ele pode também ser uma educação humana, uhum, um lugar de aprender como é que essas coisas estão na nossa vida, né? E nesse sentido, me parece que seria interessante ter um pouco mais de consciência sobre a ordem no momento em que nós temos um filho e nós seremos uhum, um lugar nessa ordem uhum. para esta criança, sabe? Então, para aqueles que se interessam, me parece ser uma boa informação para se ter Sim. um pouco de conhecimento, né? Uhum. Concordo bastante com esse jeito de olhar as constelações familiares e o que o Hellinger trouxe para nós como esse aporte teórico e filosófico. Eu acho mesmo que as constelações têm esse lugar de serem de terem essa função de nos reeducar para a vida, Uhum. né? Que então a gente seja capaz de viver a mesma vida com um olhar diferente para ela. Então, a função educacional ou a função de reeducar é completamente compatível com esse aporte, né, Uhum. teórico. Então, gosto muito. Eu colocaria na minha porta uma plaquinha, reeducadora humana. Nem adultos. Isso, reeducadora. Como isso não é fácil, não é autoexplicativo, né? Tem que ter uma longa explicação para alguém se chamar reeducadora. Eu não faço isso, mas é assim que eu me sinto Uhum. na minha, na minha, na minha atividade Uhum. profissional, né? Reeducando os nossos olhares, né? E me incluindo aqui, Uhum. porque
né? Eu sou Todos, a né? primeira a ser reeducada, né? Então, cada vez que eu encaro esse aporte teórico dessa forma. Então, eu gosto muito de me perceber essa pessoa que se reeduca e que então oportuniza para outros adultos essa reeducação, esse jeito novo de olhar para a vida, né? E é interessante, né? Porque a, eu sou um profissional da constelação e tu também é, mas além disso, tu também é uma professora do conhecimento Uhum, sistêmico, né? sim. E é interessante, né? Eu me lembro quando eu fiz o curso ele te convida a tu realmente se apropriar do conhecimento, não apenas sabê-lo, né? Uhum, Tu traz isso para vida. E a partir do momento que tu entra no curso, eu tô fazendo essa pergunta porque eu gostaria também de ver a tua opinião como quem ensina essas pessoas, né, que estão no curso. É, a partir do momento que no curso a gente entra em contato com, por exemplo, com a ordem, pertencimento e equilíbrio, instantaneamente tu se verifica onde tu está nessas, nessas questões, uhum. né? Aonde tu estás no teu próprio sistema em Isso. relação a E essas. como é o teu relacionamento com essas questões também? Uhum, Como é que eu me relaciono com a sim. ordem? Como é que eu me relaciono com o equilíbrio? Como é que eu Uhum, exerço isso na minha vida, né? E nesse sentido, assim, quando a gente pensou no tema de hoje, é justamente como é que a gente pode trazer isso, por exemplo, para pais, uhum, que vão exercitar isso com muita força, porque os pais, neste momento, são a ponta de um sistema sim. que, né, Sim, que se forma, que se forma né? isso, Um né? sistema que está em formação. Uhum. Quando eu viro mãe ou pai, eu começo a formar um novo sistema, né? Não é me casando que o novo sistema é formado. É quando, então, o casal deixa de ser um casal para ser uma família. O novo sistema começa a despontar ali. E é bem importante, então, duas coisas. Uma já me esqueci, mas vou me lembrar daqui a pouco. Mas a primeira eu me lembro bem, que é nós entendermos bem o que significa ordem, né, nessa linguagem. Então, ordem aqui significa precedência. Quem chegou primeiro, quem chegou depois. Né? É nesse sentido que é com esse significado que a gente usa essa palavra ordem, né? Em algum contexto, essa palavra também vai ser um sinônimo para hierarquia, né? Vai falar de níveis hierárquicos, Uhum, uhum. principalmente no contexto em que nós estamos falando, eh, hum, principalmente no contexto quando a gente está considerando a consciência de segundo nível. Quando a gente está considerando a consciência de primeiro nível, a gente está usando ordem aqui como sinônimo de precedência. Quem chegou antes, quem chegou depois. Uma visão bem pessoal, né? Bem A pessoal, consciência de primeiro nível é bem pessoal, bem pessoal. aqui, né? Então, Então, quem veio antes de mim, isso. quem Então, veio depois. a gente brinca que quem veio depois obedece, obedece entre parênteses, quem veio antes. Filhos naturalmente fazem isso, E os né? filhos, naturalmente, se opõem a isso, né? Faz parte, inclusive, desse grande esquema de sobrevivência que quem veio depois cria uma oposição a quem veio antes. E aí eu gosto muito de dizer também que para um filho ser para um filho ser bem conduzido pelos seus pais, ele precisa, antes de tudo, exercitar o músculo do pescoço. Ele tem que malhar o músculo do pescoço. E eu acho, né, aí é bem achismo meu, que não é fazendo esse movimento de baixar a cabeça. Não. É fazendo esse movimento de levantar a cabeça para poder olhar
a grandeza de quem está à sua frente. Porque E quando... deixar um pouco claro qual é a altura. Isso. Ok, tá Porque certo. quando a gente baixa a cabeça, automaticamente a gente fecha os olhos. E isso pode ser um grande tiro no pé, Aham. né? Então eu sempre gosto de achar que o músculo do pescoço, nem sei se deve ter tem um músculo no Tem. pescoço, né? Tem, mas esse músculo ele é malhado e exercitado quando eu, como grande, oportunizo aos meus filhos, aos meus netos, a possibilidade de que eles, ao levantarem a cabeça, exercitem a percepção da minha grandeza em relação ao tamanho deles. Então, quando os pais são capazes de oportunizar isso para os filhos, eles criam filhos, eles conduzem filhos mais seguros de que se há alguém maior, então eles podem relaxar no tamanho deles, Hum. né? E fazem com que então os filhos adquiram confiança, segurança, porque então levanta pescocinho, vê, percebe a grandeza e aí pode relaxar no seu próprio tamanho. Uhum. E essa é uma percepção que eu estou tendo aqui exatamente nesse momento, em relação ao baixar e ao levantar a cabeça, porque quando a gente baixa a cabeça, automaticamente a gente fecha os olhos, e quando a gente levanta a cabeça, automaticamente a gente abre os olhos, né? E para ver a grandeza Interessante, de verdade. alguém, a gente tem que estar com os olhos abertos, Uhum. né? E percebendo isso. Isso, e agora Isso é uma boa percepção, né? é uma boa Muito percepção. boa, Acabei de tê-la nesse muito boa. exato momento. Porque até tem uma coisa. Não, não que. Eu entendo o que estás dizendo, né? Uhum. Isso é mais um caminhar, mais um passo à frente. Mas às vezes esse movimento de baixo sugere uma submissão que sim existe na ordem, mas talvez seja uma submissão que também corta, né? Tipo, eu tô aqui, submisso aqui. E Isso. essa aqui é uma. Uhum. É mais um reconhecimento de uma. É diferente, É diferente. né? Sim, então essa é uma percepção que vou Anotar pro livro. anotar para o futuro. Me aguardem as próximas aulas. Coisa nova. Eu tenho uma turminha aí que eu sempre digo, olha, sempre vem uma coisa por aí e é assim que é, né? Essa é a nossa tarefa. Continuar pensando, filosofando Hellinger, né? Não Isso. considerar essa obra Terminada, né? fechada, terminada, Uhum, concluída, porque ela não uhum, está mesmo, né? uhum. Posso. Aí queria. Tu consegue segurar? Uhum. Tá, não esquece. Confio na tua juventude. E aqui vem, então, algo que eu sei que pode criar um desconforto, né? Para muitas pessoas, para muitos educadores, para muitos, enfim, para inclusive uma corrente pedagógica que diz que, então, quando a gente vai falar com uma criança, para que ela se sinta acolhida e que ela se sinta Vista, ouvida. vista, ouvida, reconhecida, a gente então se abaixa, né, para olhar a criança nos olhos. Isso pode funcionar em algumas situações. Pode, né? Por exemplo, pode trazer o conforto para uma criança estar em igualdade com ela, através do olhar. Em outras situações, isso é muito pernicioso, isso é muito nocivo.
Porque dá à criança a falsa informação de que todo mundo é do mesmo tamanho. Né? Então, crianças jovens que não praticaram esse movimento não serão capazes de praticar esse. Marcelo, tu tá me filmando direitinho para eu fazer os movimentos. Então, crianças que não fizeram esse movimento não vão ser capazes de fazer esse movimento. E vão ganhar a falsa informação de que todo mundo é do mesmo tamanho. E isso cria uma inconsistência, uma insegurança de que não há alguém que me cuide, que me proteja, que me conduza. Né? Então, eu sempre falo para os pais, quando eles claramente estão tendo com os seus filhos dilemas ligados à ordem. Eu digo, põe o carinha sentado e te levanta. Faz com que ele, ao ouvir a tua orientação, a tua voz, orientando, dando um limite, levante a cabeça. Nenhum pai, nenhuma mãe de um adolescente, no momento em que precisa orientar, ser firme, estabelecer os limites, deve sentar-se à mesa para essa orientação. O pequeno senta e o grande levanta. Porque assim o grande, inteligentemente, produz no pequeno, sem precisar falar nada, o efeito necessário, o resultado necessário vindo do efeito que é olhar para cima e perceber que há um desnível. Então, emocionalmente e na percepção, o pequeno ganha uma informação. E aí o pai não precisa discorrer sobre isso. Ele só se posiciona. Né? Eu acho isso muito verdadeiro, assim, né? E acho importante pontuar, principalmente para aqueles que não são tão familiarizados com a visão sistêmica, que embora isso seja um exercer de uma certa autoridade, a gente não está falando de uma autoridade autoritária no sentido... Não. Você está... Não é isso? Não. Mas... O movimento não é esse. O movimento é esse. Né? Não é o grande que faz o movimento. O movimento não é de imposição. O movimento é de oportunizar... Que o pequeno... Reconheça. E reconhece sensorialmente, reconhece no próprio corpo. Eu me lembro uma vez que eu vi um vídeo, e isso entra muito em ressonância com um poema que eu não sei se o Helling escreveu ou se ele traz nos livros dele, né? Mas eu vi esse vídeo uma vez e isso me chamou muita atenção, né? Uma criança geralmente não tem a capacidade de entender ainda o que é igualdade. Então, para ela chegar no conceito bem formado de igualdade, ela primeiro tem que passar pela hierarquia. Pela desigualdade. Pela desigualdade. É isso. Então, quando ela reconhece o lugar nela na desigualdade, ela começa a criar musculatura para depois, em outros exercícios, praticar a igualdade. Claro. Né? Porque, então, se eu exercitei isso em relação aos meus grandes, quando eu encontrar um igual para me casar... para me relacionar afetivamente, eu sei reconhecer o meu igual. E aí eu não entro num exercício tardio de submissão, não entro num exercício tardio de grande e de pequeno. Eu entro em igualdade de condições. Eu te reconheço como um igual, porque eu sei quem é maior. E talvez até eu já esteja cansado de ser o menor, então eu quero começar a praticar outra coisa. Perfeito. Com outras pessoas. Eu já me cansei desse lugar de ter que exercitar o pescoço assim, então agora eu quero olhar nos olhos.
E aí é quando eu posso encontrar a minha parceria afetiva em igualdade, né? Porque então, numa parceria afetiva, ambos entram ao mesmo tempo. Equivalentes e Equivalentes, iguais. iguais, né? Sem essa necessidade de reconhecer a grandeza. Então, quando eu entro em igualdade, eu sei ser igual porque eu já soube ser pequeno. Eu já soube ser pequena. Então, agora eu reconheço um igual e entro em igualdade com ele. Não preciso tardiamente fazer esse exercício. Eu não sei, eu não tenho certeza. Eu acho que não é do Hellinger, mas ele escreveu esse poema em alguns livros dele, né? Que ele fala, né? Que o amor só pode entrar em locais onde a ordem contém. Né? Então, a ordem é a jarra, o amor é o que é... Isso é de autoria, ele é da autoria do Hellinger. Eu ele acho que é dele mesmo, né? Existe a ordem e existe o amor. O amor só pode fluir adequadamente quando a ordem já foi observada. Porque a ordem é o jarro. Barca. Com a barca. E o amor é o conteúdo. Então, o amor sem ordem é um amor desperdiçado. Isso é... Desperdiçado. Porque ele esparrama. O amor sem ordem, ele esparrama. Ele não tem um container. Igor, se a gente fosse continuando, né, nesse tema. Então, amor não falta. Em nenhuma relação falta amor. O que falta é a ordem. Sim. Sem ela, nada. A gente poderia colocar aqui um pouco, né? Eu gosto muito para mim é um dos lugares que o Hellinger mais foi certeiro, né? Que tudo tem um preço a pagar. E daí eu penso, por que às vezes será que alguns pais, na busca talvez de evitar certas dores que venham à tona novamente no seu relacionamento com os filhos, abrem mão de pagar o preço que é ser uma autoridade na relação com os filhos? Serem grandes. Então, esse é o segundo ponto a ser esclarecido, que é, para eu ser um grande adequada para os meus pequenos, eu deverei ter sido uma pequena adequada para os meus grandes. Porque não tem como eu me posicionar adequadamente diante dos meus pequenos se eu não me posicionei adequadamente diante dos meus grandes. Aí vem a pergunta que o filho sempre faz, né? Que alguém sempre faz no lugar de filho, que é: mas e se os meus grandes não estavam bem posicionados para os grandes deles? Ainda assim, a tarefa agora ainda permanece comigo. Porque se então eu percebo que na minha relação com os meus pequenos, com aqueles que vieram depois de mim, há uma confusão, eu tenho que deixar os meus pequenos em paz e me virar para os meus grandes. Tenho que ir lá atrás, tenho que virar, não só o pescoço agora, né? Mas todo o meu corpo na direção dos meus grandes, me reposicionar diante dos meus grandes para então me virar e ser capaz de de estar adequada para os meus pequenos. Porque eu não tenho como intervir na ordem anterior a mim. Eu só tenho como intervir na ordem a partir de mim. Né? E às vezes, só mesmo no resultado da minha desordem em relação aos meus grandes, no resultado, que é quando eu tenho os meus pequenos, que eu vou perceber que eu estou em desordem aqui. Né? E por pequenos, aqui a gente pode considerar os filhos, os netos, os sobrinhos, enfim,
Sim, os Às, sobrinhos, às eu vezes ia... até em hierarquia de trabalho também, né? E nas pessoas que a gente É. conduz profissionalmente, Uhum, né? uhum, Porque, então, estar bem posicionado em relação aos meus grandes faz com que eu saiba me posicionar em relação aos meus pequenos. E se eu sou uma pessoa que gerencia, que administra, que supervisiona uma equipe, eu tenho um papel na hierarquia. um papel na hierarquia, Uhum. né? E aí, por isso que praticamente todas as constelações organizacionais desaguam nas questões Pessoas. sistêmicas, pessoais e sistêmicas, Uhum, uhum, né? Porque então para ser uma boa gerente, para ser um bom administrador de equipe, por exemplo, para ser um bom líder, uma boa professora, para eu não pesar sobre os meus pequenos, eu tenho que ter sido uma boa, eu tenho que ter sido uma pequena adequada para os meus grandes. Porque quando eu sou adequada para os meus grandes, os maiores, os grandes maiores, que são os meus pais, normalmente eu consigo lidar bem com os meus chefes e eu consigo lidar bem com os meus subordinados, com as pessoas que dependem da minha liderança, como um filho depende da liderança de um pai e de uma sim, mãe. sim. É Então tá interessante, né? tudo ligado. Tá, tá. É muito. Sinto muito. Quem queria uma explicação que fosse pros, né? I'm sorry. Sinto muito. Lo siento. Sabe, tu falou isso lá no começo e eu acho que é muito verdadeiro, né? Quando essa ordem ela é bem estabelecida, tem um ganho tão grande para quem é pequeno, no sentido que tu ganha uma segurança pro movimento. E isso muda tudo. Tudo. Porque quando eu tenho segurança, eu não preciso saber o que é certo. Eu preciso saber me movimentar e Claro. arcar com as consequências. Mas sempre tem Perfeito. um senso atrás de que tem uma retaguarda. Perfeito. Porque está Isso. estabelecido, né? E a retaguarda é mesmo retaguarda, Sim. porque é suporte e apoio. Uhum. Por isso que os filhos na posição correta, na imagem correta da posição dos filhos, os filhos dando as costas para os seus pais, para que os pais consigam aquecer. E daí que provavelmente vem a expressão costas quentes, né? Então, eu estou aqui bem posicionada, os meus pais estão aqui atrás de mim, essa é a imagem. Meu pai aqui atrás do meu ombro direito, a minha mãe aqui atrás do meu ombro esquerdo, eu estou bem posicionada, as minhas costas estão quentes, né? Então eu posso ir para onde eu quiser. Essa é a imagem e é dessa forma que eu não peso sobre os meus pequenos, sobre aqueles que dependem de mim para aquecer as costas deles. Uhum. Uhum. Né? Porque então o meu filho, a minha filha pode se postar aqui na minha frente com as costas voltadas para mim, porque eu estou bem posicionada. Uhum. Estou aqui, bem posicionada. E talvez aqui é interessante trazer a imagem porque isso explica muito, né? Eu estou bem posicionada porque eu confio no que está atrás de mim. Então eu já não preciso me virar para ver se tem alguma coisa que precisa da minha atenção ali. Que essa é a Exatamente. grande fantasia dos filhos, Não né? preciso. Olha, Será que tem alguma tem coisa alguma coisa sobrando ali ali para para mim que eu eu preciso resolver? resolver? Não, não precisa resolver. É. A tua vida está à tua frente. Se tu permaneces olhando para os teus pais, para o teu sistema, tu estás deixando de olhar para a tua vida. E isso vai pesar. Isso vai ser. E aí, e aí é que o bom líder, seja ele um pai ou uma mãe, seja ele um gerente, um administrador, um professor, ele sabe, ele tem ele tem uma boa tolerância à solidão. Então, essa é uma prerrogativa de um bom líder.
E aqui a gente está falando da liderança que os pais exercem e da liderança profissional. Um líder que não sabe lidar com a solidão não será um bom líder. E não saber lidar com a solidão é isso, é precisar estar olhando nos olhos, é precisar estar olhando para trás. Então, quando eu me posiciono, eu olho para a minha vida à minha frente, e eles que estão aqui atrás de mim, como eu me posicionei e dei as costas para eles, eles já começam a lidar com a solidão. Ou com a minha ausência, né? E aí, às vezes, o chefe de uma equipe, o coordenador de uma equipe, que vai ter que lidar com a ausência do olhar que o aquece. Isso me traz bastante, Eva, uma questão que a gente vê muito nas constelações, né? E eu falo descrevendo, não julgando, né? Mas muitas vezes a gente vê que pais vão para o seu movimento de família, muitas vezes com questões que eles sentiram falta na relação com seus pais. Exatamente. E às vezes estabelecem uma relação com os filhos como se tivessem uma nova barganha para que os filhos deem algo para eles. Isso. Né? Não suportam a solidão. Isso. Né? Então, não suportam a solidão do cargo. Sabe? Isso. E é interessante, né? Tem porque esse é um dos lugares que muitas vezes a família entra em desordem. Porque há um convite de uma compensação na direção oposta. Na direção equivocada. Oposta e equivocada. Sim. Porque justamente, né, é quando o sistema começa a virar para resolver questões que já não compete mais a essa pessoa. Esse filho não compete cuidar desses pais, esse neto não... Né, exatamente. E assim vai, né? Então, a liturgia de um cargo de chefia, seja ele qual for, passa por um bom... Investir sem retorno. Exatamente. Uma boa tolerância a estar só. E é interessante, né? Porque isso... Ou a estar com os seus iguais, que não são tão interessantes quanto os pequenos. Né? A gente tem, né? Então, às vezes a gente está com os nossos iguais, mas no frescor e no dinamismo da juventude ou né, dos nossos coordenados que a gente se sente mais vitalizadas. Então, ter essa tolerância para estar só com os iguais e deixar que os pequenos se encaminhem para suas próprias vidas. Isso pede uma mudança, eu acho, de paradigma interno, que é muito ligado com a maturidade. Quando tu sai daquela postura infantil de quem necessita receber e passa a ser aquele que pode dar algo. Né? Sim. Porque tem um lugar que, quando tu vai se assentando nesse novo lugar mais maduro, até a falta já não é mais tão falta assim. Tu consegue lidar com o que tu não recebe, né? Às vezes é porque a gente estica as faltas por... Me surpreende muito quando um pai ou uma mãe diz: mas o meu filho faz 3 dias que não me liga. Oi? Sim, provavelmente. Ou eles estão numa grande confusão, ou o filho está tão saudável que ele está olhando para a vida dele e o pai vai ter que lidar com a solidão do cargo. É isso. Estar em liderança significa poder ficar só e lidar bem com isso. Eu tô com uma pergunta aqui que eu nem sei se é uma boa pergunta. Posso fazer? Acho que a gente está terminando. Já estamos terminando? Não sei. Tu acha que eu faço a pergunta ou não faço a pergunta? Faz a pergunta, é boa. Nem que a gente deixe para... Para próximas gerações. Para as próximas gerações, sim. E quem está estudando, presta atenção na pergunta que... É que eu fico pensando assim, né? Se quando nós estamos cientes do nosso lugar,
na ordem, e nós já estamos exercendo o papel de um grande, né? E conforme a gente conversou aqui, também o conhecimento sistêmico traz, esse grande não é um grande que vai esperar um retorno direto das suas ações, ele está num movimento mais de servir, ao invés de trocar. Qual será o lugar de satisfação que a ordem traz para um grande? Onde está a experiência dele? Tira os parênteses, faz a pergunta um pouco mais. Qual é o lugar de satisfação? Qual é a satisfação de um trabalho bem feito por um grande? Quando é que ele é recompensado? A satisfação é ver o seu pequeno cuidando bem da sua produção, né? Então, é quando um grande olha para o seu pequeno e vê esse pequeno cuidando bem. Então, eu grande, olhando para minha filha e vejo a minha filha cuidando bem da minha filha. Dando conta de cuidar bem da minha filha, que eu não preciso... Então, eu não preciso mais cuidar da minha filha, porque eu criei uma filha que cuida bem da minha filha. Eu criei uma pessoa que cuida bem da minha filha, então eu posso... Relaxar. Eu posso relaxar. Relaxar na ordem. Relaxar na ordem. Descansar na rede da precedência. Falar, que bom. Né? Que é essa satisfação de ver um filho, uma filha realizando. Não é nem realizada. É realizando, em processo. Né? Isso é muito verdadeiro, né? Eu já vi em muitas constelações que é comum ter essa dinâmica de filhos que já são grandes, mas que ainda olham para os seus pais de alguma forma. Como isso pesa para os anteriores. Muito. É difícil encontrar um pai e uma mãe que está feliz com esse olhar já fora do tempo, né? É tão interessante isso, né? Muito. E quando os grandes estão bem colocados em relação ao seu próprio sistema, há um letreiro neon que corre aqui assim, ó, no peito do pai e da mãe. E nesse letreiro neon está escrito, fica o tempo todo correndo essa frase. Isso, brilhando assim. Eu já te dei tudo que eu precisava te dar. Me deixe em paz. E o me deixe em paz é grandão, assim. Me deixe em paz. Segue a tua vida. Eu já te dei o que eu tinha que te dar. Segue a tua vida. O pai e a mãe bem colocado na sua própria... em relação ao seu próprio sistema. Os pais e as mães que ainda precisam que o seu corpo seja aquecido pelo olhar do seu filho, eles estão precisando do olhar dos seus pais. Então, olha para o seu pai, olha para sua mãe, ainda que eles não estejam mais aqui. Eu vou fazer um parênteses aqui para, se você se identifica com isso, se não me engano, o episódio 4 é Amor Interrompido. Isso, Amor Interrompido. Vai lá. Vai lá dar uma olhadinha. Então, a gente tem essa... a gente tem... por exemplo, um casal que chega com questões entre si, né, terapeuticamente, chegam com questões entre si, provavelmente eles não estão numa confusão de casal, eles estão numa confusão sistêmica, eles estão numa confusão de origem. Né? E aí, o reposicionamento dentro da família de origem habilita, libera para que a vida em dupla e a vida em parceria de igualdade seja possível também. Não é a única coisa, mas é uma das nossas investigações sempre, né? Por isso que tem muita gente que diz, mas tudo acaba em pai e mãe? Sim, tudo começa. Termina, passa por pai e mãe.
É o nosso primeiro lugar de aprendizado do que é a vida, né? Então faz sentido que a Uhum. gente carregue coisas que é dali, né? É ali que a gente exercita tudo a É, primeira vez. é, O amor a gente exercita ali, o ódio a gente exercita ali, a culpa a gente exercita ali. as dores. Todas as dores Ah, provêm desse lugar no qual nós somos filhos e filhas. e que, por incrível que pareça, é uma dinâmica que nos une como humano, porque não tem um que não tenha sido um filho da Não tem? forma como foi, é um filho, É um filho. Exatamente. né? Então, essa é a única condição humana que. Essa é a única condição humana que iguala a todos. Uhum, Todo uhum, mundo que está aqui tem inúmeras características e diferenças entre si, né? Mas a única condição que faz com que todos sejamos iguais é que todos nós precisamos de uma parte feminina e de uma parte masculina para nascermos, ganharmos a vida. Não nascermos, ou enfim, sermos concebidos, uhum, né? uhum, E isso faz com que nós nos tornemos todos iguais. uhum. Então, todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe. Faz sentido, é lógico que tudo comece ali mesmo, Uhum, né? uhum, Porque é ali que a vida é deflagrada, definitivamente. uhum. Então, Ótimo. isso, muito bem. Tá. Então, Hoje conversamos um pouco sobre essa visão, um uhum, pouquinho diferente, não tão diferente, mas um pouquinho diferente, né? Como que o conhecimento sistêmico e saber sobre a ordem pode nos auxiliar a uhum, sermos grande quando nos cabe ser grande, sim. né? Para aqueles que se interessam, né? Tanto a Eva está disponível com atendimento, cursos, né? Também, Eva, né? A Eva trabalha onde, Eva? Fala aí. Eu trabalho. Curitiba, Ah, então, Florianópolis. já trabalhei em tantos lugares, mas nesse período, ainda nas repercussões da pandemia. Então, atualmente estou trabalhando em Florianópolis, em alguns lugares, mas especialmente no meu espaço aqui no Pantanal, perto da UFSC. E trabalho em Curitiba, tenho uma turma de pós-graduação numa universidade lá em Curitiba. As minhas alunas são muito fofas e elas aproveitam bastante o conteúdo que a gente gera aqui. E trabalho em Curitiba, em Blumenau, em Florianópolis, em Online também, né? Garopaba. Isso. É. Não sei se esqueci de algum lugar atualmente, que estou trabalhando atualmente, online também, com atendimentos em grupo, atendimentos individuais. Assim, o cardápio é Vasto. variado. Temos, temos um lugar para todos os tipos de necessidades, bolsos, tempo, né? Aham, Então, aham. todas as pessoas que precisam, de alguma forma, vão encontrar um lugar aonde se estabelecer para poder usufruir desse conhecimento. E é interessante, né? Eu também E tu, e tu? tenho trabalhado, também trabalho aqui em Floripa, trabalho em Curitiba também, atendimento online. Uhum, Se Deus quiser, em breve mais locais também. uhum, E o meu convite é para todos os pais que nos assistiram e de alguma forma sentiram que tem algo nesse lugar, vale a pena buscar esse uhum. conhecimento, né? Às vezes Às vezes uma conversa já mexe no é tequinho que precisa, suficiente. É. né? Que isso é muito bom, assim, porque muitas vezes o que nos falta é apenas a consciência. Uhum. Aí chegou na consciência, a gente pode atuar e Isso. o E negócio nem, anda, né? e nem sempre, né, João? Cada vez mais me dou conta disso. Nem sempre é preciso abrir uma constelação, né? Nem sempre é uma constelação que faz Uhum, a uhum, mudança de postura. Às vezes, uma conversa, um atendimento terapêutico que tem como embasamento teórico e como suporte filosófico as constelações familiares é o suficiente é para verdade, mudar muita coisa na é vida das verdade. pessoas. Um atendimento, 1 hora e 15 minutos Uhum, e tudo pode mudar, é verdade. né? Eh, Essa semana soube então de uma pessoa que, por estar relacionada comigo como amiga, uma jovem amiga, eu tive uma conversa com ela dentro do carro.
E falei sobre o papel dos filhos em relação aos pais, tarararara, visando mesmo nessa conversa o relacionamento afetivo. Ela dizendo, pô, mas sou tão interessante e nada acontece. Falei, olha, então vamos ver se para acontecer, talvez a gente tenha que mudar. E aí a gente conversou ali, teve um momentinho, então não foi nem num espaço terapêutico e nem num atendimento, foi numa conversa. E aí essa semana eu soube que ela está num relacionamento com uma pessoa muito interessante, que eu também conheço. E eu, quando vi aquela foto, quando vi aquela conversa ali, me emocionei, porque eu percebi que em 3 meses, 4 meses, essa mudança de postura, de olhar os pais sob essa perspectiva diferente, alterou. Eu não sei se isso vai se transformar num casamento. Mas foi um movimento. Mas um movimento muito interessante, de uma parceria muito, muito legal. Então, eu tô para dizer isso, né? Que às vezes o resultado é muito rápido e imediato, né? Tem que ter algo, precisa de movimento, mas acontece. E para isso nós estamos à E disposição. para isso estamos aí à disposição. Na vida, só para isso. A gente só está aqui para isso, para mais nada. Aliás. Essa é a tarefa. Ok, Eva? Obrigada, João. Obrigado, Eva, também. Obrigada, Marcelo. E para todos que estiverem nos assistindo também, a gente se encontra na próxima semana. Isso. Obrigada, gente. Um abraço. Um abraço.